boa noite. Bom estarmos dando início a mais um encontro online da Igreja Evangélica de Três Coroas e é muito bom fazê-lo contigo aqui junto com a gente. Que bom que você vai chegando, enquanto nós vamos testando aqui, áudio, vídeo. Convida mais alguém aí, manda aí um convite, compartilha na sua rede social. Temos um minutinho aí para a gente chegar ainda em mais gente. Tudo ok aqui? Já me confirmaram que está em ordem. Estamos chegando aí na sua casa e é muito bom nós podermos começar esse encontro na certeza de que também, certamente, ele será um tempo bem especial para as nossas vidas, para a vida da Igreja de Jesus. Quero lembrar que você pode fazer o seu comentário, que você pode mandar o seu motivo de oração. Você pode contribuir na criação aqui da nossa mensagem. Nós queremos receber o seu comentário e assim também ser enriquecido por aquilo que você vai recebendo aí na sua casa, recebendo aí no seu coração. Nós queremos lembrar que estamos hoje encerrando a série de mensagens, personagens ao redor da cruz. E tem sido uma caminhada muito especial. E hoje queremos então culminar falando sobre dois discípulos, Pedro e João, que foram personagens muito importantes nesse contexto. Queremos aprender deles, queremos assim ser edificados também por aquilo que eles vivenciaram em torno desse evento que foi a cruz de Jesus. Antes disso, porém, nós queremos orar, então quero te convidar a junto comigo agora conversar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado que nós podemos ter esse tempo de culto, tempo de louvor, de adoração, tempo de olharmos para a Tua Palavra, tempo de sermos também assim animados uns pelos outros. Nós queremos Te louvar pelo privilégio que temos dessa forma, cultuar ao Senhor. Senhor, obviamente nós gostaríamos de estar reunidos, obviamente nós queríamos estar nos encontrando nesse momento presencialmente, mas nós não queremos, Senhor amado, reclamar, nós queremos sim, Senhor amado, nesse momento Te louvar e Te bendizer, porque Tu tens nos dado essa possibilidade de nos encontrarmos dessa forma. Sabemos das Suas limitações, mas nós sabemos que Tu não és limitado, Senhor. Tu transpões, Senhor amado, as nossas limitações. Tu, Senhor amado, vais muito além das nossas possibilidades. Aquilo que nós não podemos, Tu podes. Aquilo que nós não conseguimos, Tu consegues. E nós queremos que agora Tu estejas nos dando essa consciência de que estamos num momento especial, de pararmos e de nos encontrarmos dessa forma para prestar culto ao Senhor. Nós queremos entregar a Ti esse momento pedindo que Tu fales conosco e que Tu nos fortaleças na fé, na esperança, no amor a Ti acima de todas as coisas e que o amor entre nós também cresça a cada dia. Assim entregamos a Ti esse tempo de culto, pedindo que Tu o abençoes em nome de Jesus. Amém. Nós celebramos esse nosso encontro em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que certamente também irá se revelar mais às nossas vidas nessa noite. E a Ele nós também queremos entregar o nosso louvor, queremos cantar agora uma canção falando de perdão e graça. Queremos pedir que Deus derrame sobre as nossas vidas de forma abundante, de forma renovada, o seu perdão e a sua graça. Canta junto essa canção, Perdão e Graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, que a graça, que o perdão de Deus sejam abundantes sobre a nossa vida e que assim, cheios dela, a gente também repasse às pessoas ao nosso redor perdão e graça, que assim a nossa vida seja uma vida que tem sentido e que transmite sentido às pessoas ao nosso redor. Bem, como falei há pouco, queremos hoje então encerrar a série Personagens ao redor da cruz, inspirados no livro do mesmo nome, livro do Tom Houston. Você pode ver a capa do livro na tela. Recomendamos a leitura desse livro, é um livro de fato muito instrutivo, muito inspirador, e falamos até aqui já do Judas, aquele que traiu, do Pilatos, aquele que lavou as suas mãos diante da decisão sobre encaminhar Jesus para a morte ou não. Falamos dos escarnecedores, aqueles que zombavam Jesus, tanto no processo de condenação, de trajeto até a cruz, depois também ainda crucificado. Muitos escarneceram dele. Falamos daquela instável multidão que num dia gritava Hosana, bendito, que vem em nome do Senhor, para Jesus, e logo depois gritavam crucifica-o. Lembramos na semana passada das mulheres, aquelas primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E hoje queremos encerrar, então, falando sobre Pedro e João. Muitas coisas mudaram no período entre a morte e a ressurreição de Jesus. Uma delas foi a postura de alguns discípulos. Por exemplo, Tiago e João, dois irmãos quase inseparáveis. Tiago sempre é mencionado primeiro, provavelmente porque era o irmão mais velho. Fica meio que a impressão, toda vez que a Bíblia fala desses dois, que é o irmão mais velho sempre cuidando do irmão mais novo. Eles formavam uma dupla formidável. Jesus os chamava de filhos do trovão, e chamava eles assim, bem humoradamente, porque eles tinham uma mania de pedir que caísse fogo dos céus sobre aqueles que não estivessem do lado deles. Alguém meio que se
metia no caminho, meio que se levantava contra, e eles já pediam para Jesus, dá para orar para Deus mandar fogo do céu e queimar os inimigos, os adversários, aqueles. Então Jesus chamava eles de filhos do trovão. Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé. Salomé que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Jesus era primo deles. A família de Tiago e João era dona de um significativo negócio de pesca, situada no Mar da Galileia. Eram suficientemente prósperos para ter, então, mão de obra contratada, para ter uma casa e para estabelecer conexões comerciais com a capital, Jerusalém. E eles tinham uma sociedade com 2 outros irmãos, André e Pedro. André e Pedro também, empresários da mesma área, empresários da pesca, mas eles, entre si, esses 2 irmãos, André e Pedro, tinham personalidades muito diferentes. André era um homem muito relacional. André era o cara que se dava bem com pessoas. Pedro era o empreendedor, era o cara que se dava muito bem com projetos. Temos então aqui 2 pares de irmãos chamados a ser discípulos de Jesus como personagens em torno da cruz hoje à noite. Tiago e João, eles são citados assim, dessa forma, juntos pela última vez, na viagem que Jesus e os seus discípulos fizeram em direção a Jerusalém, naqueles dias antes da crucificação de Jesus. Nesse contexto, os 2, Tiago e João, juntos com a mãe deles, chegam para Jesus e tentam negociar cargos num eventual futuro governo de Jesus. Lembram, né? Nós já falamos sobre isso, que havia uma expectativa de que Jesus assumisse o trono, colocasse os romanos a correr e assumisse o governo e entregasse o governo, então, para os judeus novamente. Então eles vêm numa conversa pedindo que Jesus, nesse governo futuro, permitisse que um deles sentava à sua direita e o outro à sua esquerda. Conforme nós vamos avançando na história do ministério de Jesus e dos discípulos, nós vemos uma nova dupla se formando no grupo. Temos Tiago e João, André e Pedro, mas em determinado momento, Pedro e João começam a se destacar como uma nova dupla de discípulos que andam muito perto. Por exemplo, nesse momento, quando Jesus se aproxima então de Jerusalém e a última ceia está prestes a acontecer, Jesus pede que Pedro e João, essa dupla agora, vá à frente deles, providencie o lugar que Jesus já tinha indicado e que preparasse esse ambiente para que eles jantassem juntos antes da Páscoa, naquilo então que nós conhecemos como a última ceia. Quando Judas veio para trair Jesus, João foi o único dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então João é o único desses que revela que foi Pedro quem estava disposto a lutar contra os soldados que vieram prender Jesus. João é quem relata de que Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Eles ainda estão juntos depois da traição, quando os 2 seguem Jesus até o seu julgamento. João era conhecido do sumo sacerdote e conseguiu permissão para entrar na casa e acompanhar o julgamento de Jesus. Foi João quem colocou Pedro no lugar onde Pedro negaria Jesus 3 vezes antes da crucificação. João foi a única testemunha da negação de Pedro a Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, nessa última ceia, Jesus disse de que todos abandonariam. Pedro bateu no peito e disse, eu não, todos podem te abandonar, menos eu. E aí Jesus diz, olha, antes
que o galo cantar 3 vezes, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E João é a testemunha disso. É quem está junto. Então esses dois estão juntos, muito próximos em todo esse momento. Cada vez mais, esses dois, Pedro e João, vão se aproximando. Parece que depois da morte de Jesus, Pedro volta com João e Maria, a mãe de Jesus, para a propriedade da família de João. Porque lá em Jerusalém, eles estão juntos no dia da ressurreição de Jesus e quando as mulheres vêm avisar de que Jesus havia ressuscitado. Eles são também os dois principais atores do começo da história da igreja primitiva que nos é narrada em Atos dos Apóstolos. Há uma dica disso, nós vamos ver um pouco depois, quando eles estavam todos reunidos, esperando o Espírito Santo que Deus havia prometido derramaria sobre eles. Ali tem uma lista dos 11 discípulos que sobraram depois do suicídio de Judas. E nessa lista, Pedro continua aparecendo em primeiro lugar. Mas João aparece como o segundo da lista. Nas listas, normalmente você vai ver que vai aparecer Pedro, Tiago e João. Agora vai ser Pedro, João e Tiago. Isso são indicativos de que essa nova dupla se torna os atores principais em Jerusalém e em Samaria, conforme essa igreja que está nascendo agora, depois da ressurreição de Jesus, vai avançando na missão de pregar o evangelho, na missão de curar os enfermos. Eles são presos, eles são perseguidos, eles comparecem diante dos tribunais, eles fazem novos discípulos e quase sempre os atores principais desses primeiros passos são Pedro e João. A partir da metade do livro de Atos dos Apóstolos, João desaparece completamente do cenário, até reaparecer mais tarde como autor do Evangelho de João e de 3 cartas que ele escreve, que estão registrados na nossa Bíblia, escritos, aliás, no final do 1º século, já na velhice de João, lá entre os anos de 80 a 95. E esses escritos, eles demonstram que João mudou muito dessa época, desse temperamento impetuoso, da época em que ele era capaz de pedir a morte dos inimigos. O filho do trovão se tornou o apóstolo do amor. João, como nenhum outro, descreve o amor de Deus por nós, ao ponto de fazer de nós os seus filhos. E também escreve, como nenhum outro, essa expectativa de que os discípulos de Jesus demonstrem amor uns pelos outros. Então, João é esse discípulo que tem um temperamento muito impetuoso, que como personagem ao redor da cruz é aquele que na caminhada vai sendo muito duro com relação àqueles que não pensam igual, como aqueles que eventualmente se levantam contra ou falam contra a caminhada deles com Jesus, o projeto que Jesus traz, o projeto do reino de Deus. João, volta a dizer, é aquele que chega para Jesus em momentos e diz: Jesus, dá para pedir que Deus mande fogo do céu para que eles sejam consumidos? E de repente, ao final da vida, nós temos alguém que está numa outra vibe. Ele está vivendo um outro jeito. Ele é um homem totalmente transformado. Eu quero ler com vocês alguns textos, alguns versículos do Evangelho e das cartas de João, para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, um texto muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, está João aqui falando do amor de Deus tão grande pelo mundo, ao ponto de dar o seu Filho a morrer por nós. Depois, em João 15:13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E logo adiante ele vai dizer que Jesus diz: eu não lhes chamo mais de servos, eu lhes chamo de amigos. Então ele está falando do grande amor de Jesus por nós, mas está falando também de que como nós podemos demonstrar esse amor às pessoas ao nosso redor. A primeira carta de João, especialmente, ela é cheia dessas expressões. Por exemplo, 1 João 3:1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É uma expressão, João meio que diz, vejam como é grande o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande ao ponto dele fazer de nós os seus filhos, e nós de fato somos filhos de Deus, João está dizendo. Em 1 João 3,14 ele diz, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Veja, ele falando desse amor que Deus espera que nós demonstremos uns aos outros, que nós revelemos uns aos outros. E ele está dizendo que a marca distintiva de quem é discípulo de Jesus, quem passou da morte para a vida, ou seja, quem saiu de uma espiritualidade morta, pautada na lei, e passou a uma espiritualidade viva, baseada na graça de Jesus, o distintivo, o diferencial é o amor que nós temos uns pelos outros. Logo adiante, 3,18, ele diz, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Filhinhos. Esse é um termo que várias vezes João usa na sua carta. Uma forma carinhosa de falar. Filhinhos, não amemos de palavra, de boca, de fato, de verdade, em ações. Depois ele diz em 4,7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. E por último, ainda quero citar o versículo 10 de 1 João 4, onde ele diz, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam, definitivamente, não parece mais o mesmo João. E sabe por que não parece mais o mesmo João? Porque não é mais o mesmo João. O poder da ressurreição de Jesus transformou João em um novo homem. Para ele agora, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que é transformado pelo poder da ressurreição, manifesto pelo amor dos discípulos de Jesus que estão em missão no mundo. Não é de se surpreender que uma outra coisa que João várias vezes vai falar nos seus escritos é a respeito do nascer de novo. É a única linguagem para descrever o que ele experimentou quando percebeu o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. João usa o seu evangelho e as suas 3 cartas para que os seus leitores saibam que é possível nascer de novo, se tornar uma nova pessoa radicalmente diferente e melhor do que se era antes.
Pois bem, estamos de volta. Tivemos problemas sérios aqui, acho que conseguimos resolver. Vamos tentar retomar a nossa conversa para que a gente relembre depois de uma parada tão grande. Nós estamos falando sobre Pedro e João, como esses personagens ao redor da cruz. E eu tinha acabado de falar de que João foi um homem tremendamente transformado pelo poder da ressurreição de Jesus. João, um homem de temperamento impetuoso, apelidado de filho do trovão, que pedia que descesse fogo do céu para consumir os inimigos, se transforma no apóstolo do amor. E como ninguém descreve o amor de Deus por nós, e o amor que Deus espera que nós demonstremos uns pelos outros, de uma forma ímpar. Estava, para começar, a falar de Pedro. Pedro, aquele discípulo autoconfiante, autossuficiente, aquele que garante que não vai abandonar Jesus, nem que tenha que morrer por isso, aquele que saca a espada para defender Jesus, que corta a orelha do soldado que vem para cima, aquele que sempre pula na frente para responder, para fazer, para resolver. O que é que a gente pode ver a respeito de Pedro ainda agora, nesse momento final? Bem, Pedro, como personagem ao redor da cruz, estava agora desanimado. Pedro estava prestes a voltar para a pescaria. João, capítulo 21, vai nos contar essa história. Depois nós vamos ler. Mas Pedro, nesse momento, depois da crucificação de Jesus, depois de tudo aquilo que ele viu, Jesus sofrendo, e principalmente impactado pela sua negação de Jesus, está arrasado. Pedro está totalmente derrotado e estava disposto a voltar à velha vida. E por isso ele diz, eu vou pescar. E 6 outros discípulos concordam e vão com ele. João era um dos discípulos que vai junto para a pescaria. Parece que apesar desse estado em que Pedro se encontra, os demais ainda consideram ele um líder. Mas a pescaria dessa noite foi totalmente frustrada, não pegaram nada. Mas Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus aparece na praia, cumprimenta os discípulos que estão voltando dessa pescaria frustrada e pergunta se eles tinham pescado algo. E eles respondem, não pescamos nada. Jesus então pede que lancem a rede do lado direito do barco e eles assim fizeram. Imediatamente, as redes estavam tão entupidas de peixe que nem conseguiam puxá-las. Jesus, então, é reconhecido por João. João diz, é o Senhor. E quando Pedro ouve falar isso, Pedro já se joga na água e corre até Jesus. Ali eles assaram um peixe, eles comeram, e aí começa uma longa conversa, onde Jesus restaura Pedro dessa situação que ele estava vivendo. E esse relato está no Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 15 a 19, que nós queremos ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir.
Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Dessa conversa de Jesus com Pedro, nesse momento, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Por quê? Por que Jesus pergunta isso 3 vezes assim para Pedro? Talvez para que Pedro se lembre das 3 vezes que ele negou Jesus. Pode ser. Pedro tinha que ser confrontado com o seu pecado, com o seu fracasso, para que ele pudesse ser demovido dessa sua mania de autoconfiança e de autossuficiência. Pedro se achava demais muitas vezes. Pedro achava que ele tinha que garantir que o ministério de Jesus, que a vontade de Deus se manifestasse. E assim também é conosco. Se nós não compreendermos a nossa real condição, a que o pecado nos submete, jamais experimentaremos a maravilhosa graça de Deus. Assim como Pedro, você e eu também precisamos ser confrontados com a nossa autoconfiança, com a nossa autossuficiência, a fim de que possamos ser restaurados para Deus e para a missão que Deus tem para nós. Mas tem mais algo que é bem significativo nessa história que eu gostaria de registrar. Pedro estava arrasado com a sua atitude ao negar Jesus. Ao liderar os demais discípulos no retorno à velha vida, em alto mar, ocupado com barcos, com redes, com peixes, ele está convencido de que está totalmente desqualificado para ser discípulo de Jesus e muito mais para ser alguém que lidere o grupo dos discípulos na continuidade da missão de Deus. No máximo, Pedro se vê ainda habilitado a lhe dar uma pescaria com os amigos. Pedro está arrasado com o fato de ele ter negado Jesus daquele jeito. E então, Jesus lhe pergunta nessa conversa a respeito do amor de Pedro por ele. E aqui nós precisamos olhar para o texto original para entender o que acontece aqui. Eu coloquei aqui na tela, que você vai ver comigo, que Jesus pergunta 2 vezes, Pedro, agapasme? E Pedro responde, philoze. No grego, há 4 termos usados para amor. E aqui nós temos 2 termos. Jesus pergunta a Pedro, agapasme? Ágape aqui é o termo usado para falar do amor sacrificial, do amor incondicional, do amor sem reserva. E Jesus pergunta a respeito desse amor para Pedro. E Pedro responde, philoze. Philo é o termo usado para descrever um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e aos seus familiares. Então Jesus pergunta a Pedro, tu me amas com esse amor sacrificial, incondicional? E Pedro responde, Jesus, eu gosto de você. E depois dessas 2 vezes, Jesus diz, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E Jesus ainda pergunta agora uma 3ª vez a respeito do amor de Pedro por ele. Porém, agora Jesus pergunta, phileisme? Pedro, phileisme? E Pedro responde de novo, philoze. E aqui diz que ele responde com tristeza nesse momento. Mas mais uma vez depois dessa resposta, Jesus diz, pastoreia os meus cordeiros. 2 vezes Jesus pergunta, agapasme? Na 3ª vez Jesus pergunta, phileisme? É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, é isso que você consegue?
É isso que você alcança? É esse o amor que você tem por mim? Ok, sem crise, Pedro. Pastoreia as minhas ovelhas. O que está em jogo não é o quanto você me ama, Pedro. O que está em jogo não é o quanto você consegue fazer por mim, Pedro. O que está em jogo é o quanto eu te amo. O que está em jogo é o quanto eu posso fazer por você. O que está em jogo não é o quanto você pode me oferecer, mas o que eu tenho a te oferecer. O que está em jogo, Pedro, é que eu te escolhi. É que eu te chamei para essa missão. Importa que a minha história contigo, Pedro, não acaba aqui. A tua queda, Pedro, não é o fim. Agora vai e pastoreia as minhas ovelhas. Pedro ressurge dessa experiência. Pedro sai dessa experiência um novo homem. No livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta como esse grupo de pessoas que se movimentava em torno da pessoa e da obra de Jesus continua a sua jornada. E Pedro aparece também ali totalmente diferente. Eu quero ler 3 textos que mostram isso. Veja, em Atos capítulo 1, versículo 15, bem no começo, conta que Jesus então foi crucificado, que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, ele promete que o Espírito Santo vem, e aí diz ali que naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, que era um grupo de cerca de 150 pessoas. Pedro levantou-se entre eles. Veja, Pedro não está mais dizendo, eu vou pescar. Pedro não está mais arrasado com aquela situação. Pedro não está mais se considerando um fracassado. Pedro agora está disposto a novamente, no meio daquele grupo, se levantar para liderar aquele grupo. Nesse contexto, para liderar a escolha de um substituto de Judas que havia se suicidado. No capítulo seguinte, no capítulo 2, versículo 14, o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de 120 pessoas reunidas. Muitas pessoas se reúnem ouvindo o movimento que esse Pentecostes causou. E no versículo 14 vai dizer: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. O Pentecoste acontece e as pessoas perguntam, mas o que está acontecendo? O que é isso? E Pedro se levanta e explica. E Pedro prega naquele momento o evangelho àquelas pessoas. E o resultado é que 3.000 pessoas se rendem ao evangelho a partir dessa pregação de Pedro. No capítulo 3 tem uma história que eu gosto muito e que também vai nos dizer algo sobre Pedro nesse momento pós-ressurreição e pós-restauração dessa conversa de Jesus. Veja comigo. Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Queridos, Pedro é um outro homem. Ainda líder, ainda tomando iniciativas, mas não mais autossuficiente, não mais autoconfiante, não mais achando que tem a solução para tudo, mas mostrando aos outros que Jesus tem a solução para todos. Mostrando de que é de Jesus que se precisa. Paulo diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, eu não posso te ajudar.
mas eu anuncio a ti alguém que pode te ajudar. É o nome de Jesus, e nesse nome levanta e anda. Não mais confiando na força do seu braço. Eu imagino o velho Pedro encontrando esse aleijado, né? Pedro provavelmente teria pego ele, teria posto de pé, teria, quem sabe, pego as moedinhas que tinha, ó, tá aqui o dinheiro, onde é que eu posso fazer um pix para te ajudar? Né? Achando que ele tinha que resolver aquela situação, ele que tinha que resolver a situação da saúde, a situação social desse homem. Mas nesse momento ele percebe que não é ele que tem a resposta. A resposta está em Jesus. Queridos, personagens ao redor da cruz experimentam transformação profunda nas suas vidas. O poder da ressurreição que transformou João, aquele impetuoso, um homem amoroso. O poder da ressurreição que transformou Pedro, autoconfiante, autossuficiente, um homem rendido a Jesus, que reconhecia que não era a força do seu braço que tinha a solução, que não era ele que tinha que estar à frente, que não era ele que tinha que ter todas as respostas, que não era ele capaz de dar todas as soluções, mas que era em Cristo que havia solução para todas as coisas. O poder da ressurreição transformou esses homens e transformou a vida de muitos homens ao redor daquele cenário no passado. É o poder que está também liberado sobre nós hoje. Personagens ao redor da cruz, no passado, experimentaram esse poder que transforma suas vidas. Esse também está disponível para nós hoje. Por esse poder, pecados são perdoados. Caráter é transformado. Valores são redimensionados na minha e na tua vida. Creia no poder da ressurreição. Creia no poder da cruz. Creia no poder de Jesus. Creia no poder do Espírito Santo. Creia no poder do Criador, que pode também fazer na tua vida novas todas as coisas. Que esse poder seja revelado a nós e que nós louvemos, adoremos o nosso Deus por isso e estejamos assim, conscientes de que na caminhada Deus vai trabalhando em nós, vai trabalhando por nós, em nosso favor, e vai trabalhando também através de nós na vida de outros. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos sustente. Amém? Eu vou sugerir à equipe aqui que nós façamos uma pequena adaptação. Nós não vamos colocar um louvor agora, pelo tempo que nós ficamos parados, para a gente também não se estender tanto. Nós temos apenas alguns avisos que nós queremos rapidamente olhar agora, que é importante que a gente veja, e depois nós vamos orar. Então, se você tem um motivo de oração, manda aí para a gente, no final, orar por ti. Queremos lembrar que a IETC Solidária está ativa, trabalhando muito. Temos várias ações de solidariedade que nós queremos estar vivendo nesse tempo para ajudar quem precisa. Pessoas que estão passando necessidades, aquelas mais básicas da sua vida, que nós queremos alcançar com alimento, com leite, com fraldas para as crianças, na área médica. Então, faça contato com a Denise, com a Estela. Elas coordenam a equipe, mas elas não são a equipe, né? Muitas outras pessoas estão envolvidas. Você pode se envolver. Você pode se envolver doando, você pode se envolver orando, você pode se envolver fazendo parte da equipe, você pode indicar pessoas que estão precisando, e se você mesmo está precisando, faça contato, né? O telefone da secretaria está também na tela, você pode fazer contatos, e é importante que esse contato aí, você salve no seu celular, salve nos seus contatos, porque quando nós enviamos assim uma comunicação em massa para todos os contatos, só recebe quem tem um número salvo nos seus contatos, né? Nós temos aí centenas de contatos salvos na secretaria, mas quando a gente dispara assim em massa essa comunicação, só recebe lá do outro lado quem tem o número salvo. Então salva o número e quando salvou o número, manda um oi para a Juliana, coloca seu nome e ela vai poder saber então que você assim também está recebendo esse material, tá ok? O próximo encontro online
da Igreja Evangélica de Três Coroas começa uma nova série, a série Esperançar. Divulgue essa série, divulga essa programação. A partir do próximo domingo, 19h30, a série Esperançar. Queremos falar sobre esperança. Queremos falar no próximo domingo a partir de uma pergunta. Quem espera sempre alcança? Vem com a gente, participa dos nossos encontros online e essa nova série vai ser muito especial. Deixa eu fazer um lembrete. Lá no começo da pandemia, nós falávamos, não espera a pandemia passar para te envolver na missão que Deus tem para nós. E quem esperou está mais de um ano esperando. Quando a gente fala de esperança, às vezes a gente tem essa impressão de que é esperar. Nós queremos nessa série trazer uma nova visão. E nós queremos que você assim esteja junto com a gente. A partir do próximo domingo, 19h30. Queremos lembrar que você pode investir também na formação de jovens da nossa igreja que estão buscando formação em teologia. Temos então 3 jovens na FLT, nossa Faculdade Luterana de Teologia, em São Bento do Sul, e você pode ajudá-los no seu sustento, no custeio desse preparo que eles estão tendo. Para isso você pode fazer contato também com a secretaria, manifesta a sua disposição de ofertar para esses estudantes poderem assim também aperfeiçoar a sua caminhada com Jesus de uma forma bem intensa, bem intensiva e assim também depois servirem mais e melhor a Deus com os instrumentos, com as ferramentas que eles ali estarão recebendo. E por fim, queremos lembrar de uma programação muito especial que nós estamos planejando. Uma roda de chimarrão. Quem aqui não está com saudade de uma boa roda de chimarrão? Mas como assim? Roda de chimarrão no meio da pandemia? Sim, nós vamos fazer uma roda de chimarrão, mas ela vai ser virtual. No dia 24 de abril, às 18 horas, nós vamos fazer um momento bem especial. Através do aplicativo Zoom, é uma plataforma de comunicação que nós vamos estar divulgando melhor para ninguém ficar de fora. Nós vamos fazer uma pequena palestra e depois nós vamos fazer salas de bate-papo, onde nós vamos conversar sobre diversos temas leves, temas descontraídos, para a gente se ver, para a gente se encontrar, para a gente jogar a conversa fora, para a gente contar novidades, para a gente aprofundar um tema, sei lá, contar história, para a gente trocar receita, para a gente... Futebol, não sei se vai ter conversa sobre futebol, talvez, né? Mas para a gente estar juntos. Então, já coloca na sua agenda. No dia 24 de abril, às 18 horas, nós vamos começar um momento bem especial. Você precisa fazer a sua inscrição na secretaria através desse telefone aqui, que está na sua tela, no WhatsApp. Diz, olha, eu quero participar dessa tal de roda de chimarrão, coloca o meu nome ali. E aí nós vamos estar te mantendo informado de como nós vamos proceder. Nos próximos encontros vamos estar dando mais detalhes, mas agora reserva a tua agenda. 24 de abril, às 18 horas, uma roda de chimarrão virtual da nossa Igreja Evangélica de Três Coroas, ok? Bem, nós vamos encerrando aqui, nós queremos agora estar orando e provavelmente alguns pedidos de oração possam ter ficado pelo caminho, principalmente os recados que vieram pelo Facebook. Naquela nossa perda nós perdemos então o contato, o link do Facebook, tivemos que abrir um novo. Então talvez eu não tenha um outro pedido de oração que tenha sido feito lá. Mas o que nós queremos registrar é que está lá na publicação. Então depois a gente pode olhar aqueles pedidos de oração lá. Aqui eu vejo um pedido de oração que nós temos no YouTube. E por esse nós vamos orar aqui. Mas que você esteja lembrando desses motivos de oração durante a semana. Que a gente esteja orando uns pelos outros e que isso assim nos dê cada vez mais essa consciência de família que somos, tá? Então, eu quero te convidar agora a orar e colocar diante de Deus também a tua vida. Senhor Deus, querido Pai, obrigado que nós podemos nessa noite olhar para a tua palavra,
Obrigado porque nós podemos perceber que não há situação irreversível na nossa vida. Não há pecado nosso que não possa ser perdoado, não há fracasso que não possa ser revertido, não há, Senhor amado, desvio que não possa ser reconduzido, porque a Tua graça, o Teu amor e o poder que emana da ressurreição são constantes sobre nós. E Tu, Senhor amado, és o maior interessado de que a gente volte para Ti, de que a gente esteja de novo nos Teus caminhos. E por isso Tu tratas conosco, assim como trataste com João, com Pedro, assim como Tu os transformaste em novas pessoas, Tu também podes fazer isso na nossa vida. Tu conheces, Senhor, a realidade de cada pessoa que está agora conosco. Que também a cada um o Senhor se revele e que o Senhor o sustente com Tua graça, com Teu poder e continues dando novas oportunidades de caminharmos contigo. Queremos orar, Senhor, por aquelas pessoas entre nós que têm sofrido, que têm passado por lutas. Oramos em especial pelo João e pela Alicia, os pais da Juliana, que estão com Covid. Senhor amado, que Tu possas estender-lhes a Tua boa mão, restaurando-lhe a saúde, Senhor. Nós cremos que Tu podes fazê-lo de forma sobrenatural, pedimos por milagre, mas Tu também, Senhor amado, podes fazê-lo através da medicina, que eles possam estar sendo bem tratados nesse tempo e que assim, conforme a Tua vontade, Tu possas restabelecer-lhes o bem-estar. Oramos assim também pelos pais da Lena, que também sobre eles a Tua boa e poderosa mão esteja estendido, que também estão lutando com a enfermidade, que também sobre eles, Pai, possa estar acontecendo a cura, a restauração e que eles possam também estar aquietando a sua alma, sabedores do Teu cuidado. Oramos, Senhor amado, pelas famílias, oramos, Senhor, pela Tua igreja, a liderança que sempre tenha sabedoria, discernimento em conduzir os trabalhos, a missão, sustentar a visão da igreja. Oramos, Senhor amado, pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país, que Tu, Senhor amado, possas estar Te revelando em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, e que Tu contes, Senhor, com cada um de nós, os Teus discípulos hoje, para sermos os Teus porta-vozes. Assim, Senhor, nós oramos, pedindo que Tu nos dês uma boa noite de descanso, que também essa semana que estamos começando hoje possa ser plena da Tua presença e da Tua graça sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que Tu a abençoes em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, queremos por fim agradecer de novo a compreensão, com a paciência conosco, com essa situação que aconteceu, estamos expostos a elas. Queremos te convidar a estar conosco de novo nas próximas transmissões, domingo às 9 da manhã e domingo à noite, também às 19h30, e que essa semana seja uma semana bem especial na tua vida. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.